Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a palavra. Hoje esperamos que vocês todos estejam bem. Temos mais um tópico interessante, chama-se A Hora do Seu Juízo. É um tópico que assusta algumas pessoas, mas tenho certeza que vocês vão gostar de aprender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E nós temos a companhia da Nicinha e do Anderson. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Eu já expliquei para vocês que a Nicinha é Nicinha desde não sei quando, então eu não vou chamá-la de Eunice, vai ser a Nicinha. Aliás, desde quando é Nicinha? Faz tempo, nem eu sei mais. Então, faz muito tempo. Então, assim, é a Nicinha e hoje nós três vamos explicar para vocês o que a Bíblia fala sobre esse assunto, a hora do seu juízo. E antes de iniciarmos, Anderson, faz uma oração para a gente, por favor. Grandioso Deus, eterno Pai, que Teu Santo Espírito esteja presente neste local e ouçamos a Tua voz para entendermos melhor aquilo que a Tua palavra nos fala. Perdoa nossas falhas, fica conosco neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante em torno do qual a lição gira, está em Romanos 13, versos 11 e 12, e diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Quando nós vemos aqui o verso explicando que o tempo já está adiantado e que a hora do juízo está chegando, muitas vezes as pessoas se assustam, né? Aliás, basta um boletim meteorológico atual falar sobre um ciclone, uma chuva mais forte, que as pessoas já se assustam. Mas elas acabam se concentrando tanto no problema que elas fazem, às vezes, criam uma situação mental que as deixa mais com medo, né? Como é que a gente pode resolver isso, Nicinha? Como é que eu posso pensar na hora do juízo sem me assustar? Né? Ou pelo menos assim, do que eu posso falar, o que eu posso ler, como é que eu me acalmo quando eu penso na hora do juízo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nada acontece sem o consentimento de Deus. Então, quando você estuda a palavra, quando você se conecta com Deus mais diretamente, você entende que isso está acontecendo porque estamos vivendo no tempo do fim. Desde o começo que nós vemos estudando, como já tivemos em encontro passado, falando a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Então, para quem estuda a palavra de Deus, isso não é novidade. Nós estamos vivendo no tempo do fim e cada vez mais a gente vai ver acontecimentos como esse que nós temos visto ultimamente. E é interessante que as pessoas falam assim: mas a gente sempre teve terremotos. A gente sempre teve ciclones, a gente sempre teve vendavais, mas os nossos pais, eles não ficavam tão assustados como os filhos ficam hoje, né? E eu estava lendo uma explicação no livro Patriarcas e Profetas, relacionando esse tempo com o que acontece no céu, né? E em Hebreus 8, verso 5, fala assim: quando o bode era enviado ali, que falando da purificação do santuário, esses pecados eram considerados separados do povo, assim como o próprio bode. Essa cerimônia era realizada como figura e sombra das coisas celestes. Ele está fazendo uma relação entre o santuário que existia aqui na terra e o santuário que existe lá no céu. E isso, às vezes, faz com que as pessoas fiquem preocupadas, fiquem imaginando, que história é essa? Tem um santuário lá no céu? E outra, o céu é um lugar puro, é um lugar assim perfeito, é o nosso sonho, né, ir para o céu. De repente o céu precisa ser purificado. Que história é essa? Como é que é isso, Anderson? Existe isso, essa história mesmo? Existe um santuário lá no céu? E se o céu é puro, como é que ele precisa ser purificado? O santuário sempre existiu no céu. Na verdade, não existia exatamente o santo, o santíssimo, os dois lugares para a purificação dos pecados, mas ali é onde existia a adoração em si. E a gente vê na Bíblia que o Lúcifer era um dos querubins, e ele estava presente também no santuário. Então foi dali que começou todo o problema, porque ele começou como a gente sabe, a queda original, ele começou a sentir inveja, sentir vontade de ser igual a Jesus.
Então ali que começou o problema. Então no santuário começou o problema e ali deveria ser resolvido o problema. Então o santuário que era somente de adoração tornou-se agora um local onde Jesus estaria presente, porque ali seria um modelo para o que foi pedido aqui na terra quando Moisés conversou com Deus a respeito do santuário terrestre. O modelo é esse. E aí Moisés começou a fazer um santuário para que houvesse purificação do povo aqui na terra. O modelo é exatamente algo parecido com o que tem em outro local. Se uma luz bate em mim, é projetado numa sombra. Se vocês me conhecem, você vai falar, isso aqui parece com o Anderson. Então a sombra representa a pessoa do Anderson, não representa mais ninguém, nenhum de vocês duas. Vai parecer comigo, não com vocês. Mas a parte da sombra não mostra exatamente o meu sistema respiratório, não mostra o meu cardiovascular, não mostra a parte dos órgãos. Mas vai estar a sombra. Então vai ser algo parecido. Então Moisés fez algo parecido ao que existia no céu. E lá aqui no santuário terrestre, o que acontecia? Purificação dos pecados. Existia um local onde os pecadores vinham com o seu cordeiro para que fosse imolado e ali perdoado o pecado daquela pessoa. Existia um lugar santo e existia um lugar santíssimo. Então, explicando rapidamente essa parte do santuário terrestre, que é um modelo do que tem no céu, as pessoas vinham para perdoar seus pecados e tinha que trazer um animal, um cordeiro. As pessoas que não tinham, por não ter posse, não ter condição de ter um cordeiro no seu terreno, na sua fazenda, ou seja onde fosse naquela época de Israel, ou as pessoas que estivessem de Israel longe do santuário, duas vezes ao dia era exatamente sacrificado um cordeiro, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Então o sacerdote imolava um cordeiro e na parte santa do santuário, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, tinha um cordeiro diário. Então eram 2 por dia, um pela manhã e um pela tarde. Isso era a parte do lugar santo. E durante uma vez por ano, no período de uma vez por ano, existia o dia da expiação, que era exatamente um dia em que todos os pecados do lugar santo eram levados através de uma pessoa, um sumo sacerdote, ao lugar santíssimo. E ali era perdoado como se fosse o serviço de purificação de todo o ano. E depois que era feito esse ritual, o sumo sacerdote, era só ele que entrava no lugar santíssimo, chegava na porta da tenda, na saída da tenda, erguia as mãos ao céu e aí começava a festa dos tabernáculos, que era exatamente uma festa que o povo comemorava por uma semana, devido à purificação de todo um ano. Isso representava exatamente todo o serviço celestial. Todo o serviço de purificação apontava exatamente para a morte de Cristo, apontava exatamente para o sumo sacerdote, que seria o nosso purificador, o nosso perdoador, Jesus Cristo. Né? Então tudo que tinha no santuário terrestre apontava para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, eu imagino, deduzo dessa sua fala, que nós íamos, por exemplo, se nós vivêssemos naquela época, nós íamos levando os nossos cordeiros, chegava lá, o sacerdote imolava e eu saía perdoado, mas o pecado ficava lá. O pecado estava ali no santuário. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia e ele retirava esses pecados do templo, do santuário. E aí ele colocava sobre os bodes, e um dos bodes, né, que era escolhido, e mandava para o deserto. Né? Então, é importante que nós lembremos disso para que nós saibamos que tudo isso, como você falou, representa Jesus. Então, Jesus veio, ele veio como cordeiro, e Jesus, o santuário, ele todo significa Jesus. Então, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o cordeiro. Então, durante todo esse tempo, Deus foi muito didático. Ele mostrou para as pessoas que o que acontecia lá no céu, que era todo o plano da redenção da humanidade, eles podiam aprender didaticamente através do santuário. Nesse dia, Márcia, o sumo sacerdote matava um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro por ele, pessoalmente, para que ele pudesse ter o direito de... Ser digno. Ser digno de, entre aspas, perdoar, através daquela morte, daquele cordeiro, perdoar o povo. E era trazido um bode, na verdade eram 2. Um era trazido para morrer também, e o outro era lançado enviado para o deserto. Então eram 2 bodes trazidos nesse tempo. E ali tinha um encontro de um cordeiro com um bode, que exatamente está ligado a toda a profecia dos capítulos 7 e 8, que fala dos poderes, que fala de cordeiro, que fala de bode.
tudo representando aquilo que eles entendiam daquele tempo. Cordeiro, bode, que era o que eles matavam para o ritual de santificação. E um aspecto interessante é que esse bode que era mandado para o deserto, ele representa Satanás. Nós estamos falando de símbolos assim, de uma forma bem superficial, nós não podemos aprofundar muito porque o tempo é curto. Mas se você tiver interesse em conhecer, você tem duas opções. Nós estamos na Avenida Chibaraz, 185 em Moema, né? Você pode ir lá e nós estudaremos com você detalhadamente parte por parte dessa profecia, ou então você pode entrar no site biblia.com.br, entra na aba cursos, lá tem vários cursos. Um deles chama-se Profecias de Daniel. E aí você vai ter toda a explicação minuciosa de como cada item desse se processava e o relacionamento dele com o santuário celestial. Tanto que, nessa época, nós temos a maior profecia de toda a Bíblia, que é a profecia dos 2.300 anos. Sim, algumas pessoas dizem que essa profecia ela já foi cumprida. Né? Foi cumprida há muito tempo atrás com um outro personagem. Existe uma forma de entender essa profecia? Ela foi de fato já cumprida? Como é que a gente pode entender isso? Estudando essa semana a mensagem do anjo, as 3 mensagens angélicas, mas especificamente aqui a mensagem do primeiro anjo, nós entendemos que quando o anjo foi explicar para Daniel o que aconteceria, nós entendemos que esta profecia se aplica ao tempo do fim, ou seja, ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, 2 frases me chamaram a atenção nessa profecia do anjo. Primeiro é: temei a Deus. E a segunda, deem glórias a Ele. E deixando claro aqui que temer não é ter medo, é respeito e adoração pela sua infinita sabedoria. E aí, segundo a explicação do anjo de Daniel 8, nós encontramos o seguinte: existia o líder militar Seleucida, o Antíoco Epífano. É um nomezinho meio difícil de falar, né? Ele atacou Jerusalém, ele profanou o templo judeu. Mas o que é interessante, quando se fala dos 2.300 anos, muitas pessoas acham que isso aqui foi literal e que ele viveu nesse tempo e que isso se aplicou a ele. Mas quando você estuda a profecia, quando você lê Daniel 8 e vê a explicação que o anjo deu, isso não é verdade, porque ele não viveu nesse tempo. O Antíoco Epífano, ele viveu 216 a.C. até 164 a.C. Então essa profecia não pode se aplicar a ele, porque ele não viveu neste tempo. E um aspecto interessante também dessa profecia, como diz aqui o nosso estudo, ela é parte da solução de Deus para o problema do pecado. Então, assim, eles nos mostram didaticamente tudo o que aconteceu desde a época onde a profecia começou a ser explicada em Daniel 8, e ela faz uma relação até do mesmo livro Daniel, no capítulo 9, mostrando que essa profecia ela não tinha como se realizar através de uma pessoa. E às vezes as pessoas, às vezes até um pouco de acomodação de querer estudar mais os detalhes da história, porque isso é história pura, né? Elas acabam se perdendo e já identificando personagens antigos que nem viveram, né, nessa época, né? E aí nós temos uma relação super interessante de Daniel 8 com Daniel 9. E nós vemos em Daniel 9 que o anjo vai explicar para Daniel alguma coisa, não é, Anderson? E vai relacionar isso com o Evangelho. Como é que isso se processa? Como é que o anjo chega para dar uma explicação para Daniel 9, lá em Daniel 9, sendo que Daniel 9 nem falava de profecia? Do que ele estava, de fato, explicando? O que ele estava falando? Nosso estudo da semana baseia-se na profecia, a mais comprida da Bíblia, 2.300 dias, tardes e manhãs, que ele fala inicialmente. Relacionando com profecia, isso significa anos, 2.300 anos. E o versículo base aqui é exatamente Daniel 8,14, que fala: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí começou o anjo, a visão que Daniel teve, ele recebeu várias informações, vários animais, bode, carneiro, poderes, começou a falar o nome de reinos. Imagina isso, você está num lugar e começa a receber um monte de imagem, datas, períodos. Imagina como fica a sua cabeça.
A gente que já tem tudo escrito isso na Bíblia hoje, já tem todo o estudo sobre Explicado. isso, várias pessoas que já estudaram. A gente tem dificuldade de começar a escrever onde começa a profecia, onde termina a profecia, quantos anos aqui, quantos anos para lá. As pessoas se confundem. Imagina Daniel que recebeu isso pela primeira vez. E aí o Daniel 8, versículo 27 fala o seguinte: E eu, Daniel, olha como ele ficou, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Ele trabalhava lá na Babilônia, foi quando ele recebeu essa visão. Ele ficou doente devido à visão que ele tinha recebido, às várias visões que ele tinha recebido, mas ele tinha que se levantar porque ele estava trabalhando. Eu me levantei e fui tratar das coisas do rei, negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. E aí foi exatamente aí que aparece um anjo. Deus, pela sua misericórdia, não, vamos revelar o que está acontecendo. Que imagina tanta informação que a gente mandou para ele. E aí o anjo vem imediatamente, porque Daniel começa a orar a respeito dessas visões. E o anjo fala para Daniel: no começo da sua oração, eu fui enviado para que eu revelasse tudo o que estava acontecendo. E aí o anjo começou a falar das datas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre os israelitas. E ali, 70 semanas, são exatamente 490 anos, são retirados desses 2.300. Os 490 são para vocês. O resto, 1.800 e alguma coisa, 1.810, são exatamente para o tempo do fim. E aí ele começou a explicar. Para vocês é só 490 anos. Para o tempo do fim, que seria exatamente o nosso tempo, são 1.810 anos. E aí ele explica o que se referia ao povo de Israel. E aí mostra exatamente onde começa a profecia e aponta exatamente para a morte de Cristo, o batismo de Jesus e também o apedrejamento de Estevão. Então começou a profecia na reconstrução de Jerusalém e vai até o batismo de Jesus, e ali que mostra quem era o Messias e fica evidenciado quem realmente era o Cordeiro, que era a sombra, que era o verdadeiro, mostrado na sombra que era lá no passado, no santuário, exatamente. E essa sua fala, ela tem vários aspectos interessantes. Eu creio que o primeiro deles, que nós podemos citar, abrindo um parêntese não relacionado diretamente com a lição, é que assim, quando nós temos um problema, Deus manda alguém nos ajudar. Né? Seja um anjo, às vezes o anjo vem em forma de amigo, às vezes o anjo vem através de uma leitura, às vezes através de um filme, de uma programação, mas Deus sempre manda o anjo nos ajudar, e isso é importante para nós lembrarmos, independente do problema que nós estejamos vivendo, se nós entregarmos esse problema a Deus, Ele vai dar a solução. E se esse problema implicar, como implicou no caso de Daniel, ele ficou doente, ele se sentiu mal, mas ele tinha que levantar. Quem nunca viu essa história, né? Eu não estou bem, mas eu tenho que trabalhar, né? Quem nunca viu isso, né? Então, assim, mesmo assim, Deus interrompe ali, entra na situação e dá a solução para o problema. Então, assim, essa segurança nós temos que ter. Então, se nós estivermos falando coisas que você não esteja entendendo profundamente, peça ajuda a Deus. Ele vai dar um jeito de te encaminhar a resposta da forma correta, né? Isso eu acho que é um aspecto fundamental dessa parte, né? E aqui você falou de um aspecto super interessante também, que são os 2.300 anos, né? De onde a gente tira isso? Na Bíblia fala que são 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, né? O dia pela Bíblia começa à tarde, termina de manhã. Então nós temos o princípio que nós chamamos de princípio dia-ano, ou seja, cada dia equivale a um ano. Isso é uma explicação que a Bíblia dá em Ezequiel, mas por isso que nós falamos 2.300 anos, né? E essa fala de cortados é muito interessante, que Deus ama tanto o povo judeu que Ele deu para eles especificamente 490 anos, né? E depois, o que vai acontecer? Quer dizer que o povo judeu não pode mais ser salvo? Como nação, não. Né? Hoje a salvação é individual. Qualquer judeu que aceite Jesus como Filho de Deus, como Messias, que foi enviado pelo próprio Deus, ele tem direito à salvação, mas
como qualquer um de nós não judeus, como um ser humano, né, individual, não como nação. Como nação, eles tiveram uns 490 anos, e aí na morte de Jesus e depois no apedrejamento de Estevão, eles selaram. Não, nós como nação, nós não aceitamos a Jesus como Messias, né? Então isso é interessante nós lembrarmos que Deus nos dá todas as oportunidades para nós aprendermos. Mas vai chegar um dia que ele vai falar basta, até por amor às pessoas, né? Ele tem que falar esse basta, né? Essa parte eu achei muito interessante de fato, né? Agora, esses 2.300 anos, de onde começa, Nicinha? Por onde começa isso, né? Porque se a gente vai ver aqueles decretos que tem no livro de Daniel, a gente fica assim, peraí, mas são vários, qual que eu aceito, né? Por onde começa? Bom, o ponto de partida são os 490 anos, como o Anderson já mencionou aqui. E seria um evento muito importante para Daniel e para o povo judeu, que era a ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém. Então, haviam tido outros decretos, mas aqui no livro de Esdras, capítulo 7, aí você lê com calma, que tem vários detalhes, mas ali você encontra o decreto de Artaxerxes. Foi em 457 a.C. Então, o povo judeu agora eles poderiam reconstruir Jerusalém, restaurar, e eles podiam retornar à sua terra, não apenas como nação, mas como se estabelecer como uma comunidade religiosa que eles haviam perdido durante o tempo que ficaram exilados. Então, esse decreto foi emitido no outono de 457 a.C., e aí, quando nós fazemos os cálculos, que aí nós já mencionamos aqui, que são muitos números para a gente calcular em tempo curto, mas você pega a linha do tempo da história, você chega em 27 depois de Cristo. Daniel, séculos atrás, ele já tinha previsto que o Messias viria. E aí ele começa aqui os 3 anos e meio do ministério de Cristo, e é quando o Messias foi batizado. Messias significa ungido. Então, nesse período aqui, ele está mostrando o que ele tinha visto lá atrás e que se aplicava a esse tempo. Então, essa previsão de Daniel, que era a profecia que ele tinha recebido, ele mostra ali também não só o batismo de Cristo e o seu ministério, mas o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então, o Anderson mencionou bem aqui o sacrifício do cordeiro, que antes eram levados os animais para serem imolados, e quando Cristo veio e ele cumpriu a profecia, aquele sacrifício dos animais não seria mais necessário, porque Cristo veio para morrer por nós. E ele foi o cordeiro imolado exatamente na Páscoa. Então, aqui nós lemos em Romanos 5,8, que diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o sacrifício de Cristo na cruz foi feito por nós e para nós. Então, esse é um ponto importante da profecia, que cada detalhe foi cumprido a seu tempo. Então, por isso, voltando lá atrás, o Antíoco Epífano, a profecia não se cumpriu nele, porque a profecia de Daniel era para o nosso tempo. E assim como o batismo de Cristo e a sua crucifixão também foram cumpridos no tempo determinado. Então, nada acontece fora do seu tempo. Deus tem um propósito para cada coisa. E isso é tão perfeito que nós vemos que Jesus, ele morre no horário, como o Anderson tinha citado antes, existiam 2 sacrifícios de cordeiro, um às 9 e outro às 15 horas, às 3 da tarde. E Jesus morre exatamente às 3 da tarde, no momento daquele sacrifício. Márcia, às 9 horas da manhã ele é crucificado, meio-dia existe a escuridão e às 3 horas a morte. Exatamente. Bate exatamente com o horário daquele santuário antigo. E é tão assim significativo que Deus mostra isso para as pessoas. Na hora que o sacerdote estava lá oferecendo o sacrifício às 15 horas, começa um tremor de terra que acontece quando Jesus morre. E aí o cordeiro sai, foge, o que nunca havia acontecido. E o véu do templo que separava o Santo do Santíssimo, lembra que o Anderson tinha explicado, né? Existiam 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. A separação deles era um véu, né?
uma cortina bem grossa. Ele é rasgado de alto a baixo, sendo que lá dentro só existia a arca com os mandamentos, então as pessoas podiam agora olhar para dentro da arca, o que era proibido antes. Por quê? Porque nada daquilo mais tinha significado. O verdadeiro cordeiro tinha sido imolado e morto naquele momento, né? Márcia, um detalhe importante. O véu rasgou-se de alto a baixo. Exato. Era alto o local onde ele ficava, e se ele falasse que o véu apenas rasgou-se de baixo a alto, qualquer pessoa poderia puxar de uma ponta para outra e o rasgo chegaria até lá em cima. Mas ele rasgou-se de alto a baixo para mostrar que era o poder de Deus que estava ali. Não era coisa humana, era divino. E o que é fascinante é que isso foi escrito anos antes disso tudo ocorrer. Deus tem o controle de tudo. Ele sabe exatamente por tudo que nós estamos passando. E às vezes nós falamos assim, ou às vezes até pensamos, acho que Deus me esqueceu. Acho que ele não se lembra de mim. Mas Deus, ele tem o controle de cada situação, que ele vai mostrando que ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o futuro. Isso não quer dizer que nós não tenhamos o nosso livre-arbítrio. Mas ele, por conhecer o futuro, ele já sabe quais são as escolhas que a gente vai acabar fazendo. Nós mostramos isso para as pessoas, né? E para o próprio Deus, que é onisciente, isso fica até mais simples ainda, né? E aí nós chegamos no fim da profecia, Anderson. Você falou que somando 34 com 1810, que é o que sobra, né, da conta de 2.300 menos 490, nós chegamos no ano de 1844. O que tem isso a ver com o Evangelho? Qual a importância dessa data? Essa profecia é muito linda. Eu sou apaixonado por números, que eu sou da área de exatas. Eu não gosto de história, mas gosto de números. A parte de história eu só vejo o que aconteceu. Artaxerxes, o rei da Pérsia, o rei da Grécia. Essa parte não me atrai. Mas a parte de números, sim. E aí é costume da nossa igreja, em tempos, os estudos eles retornam. E essa 12.300 tardes e manhãs, vocês já são também de um bom tempo da igreja, esses estudos vão retornando. Toda vez que vem nesse estudo, eu sempre começo novamente a pegar o caderno e o caderno está aqui do lado e começa a anotar e começa a ver os números e para onde vai e apontando, e aí você vê como o negócio é lindo, que vai acontecendo exatamente como estava previsto há centenas de anos atrás na visão que Daniel teve. A gente vê aqui, Daniel 9, 24, ele fala o seguinte, Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. O verso 25 fala o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas, 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E aí ele vai falando exatamente do momento que Messias foi morto, e aí depois a última oportunidade que os judeus têm de receber a mensagem é quando Estevão tem a visão do céu, que ele vê exatamente o santuário, vê o céu aberto, e aí começam a apedrejar ele porque ele, entre aspas, estava blasfemando, né? Que ele tava... E aí quem estava exatamente ao pé de Estevão, que as roupas ficaram aos pés dele? Paulo. O que Paulo fez? Pregou o evangelho para os gentios. Foi a pessoa responsável para pregar o evangelho para os gentios. Então, parte da profecia termina exatamente ali, os 490 anos, com Estevão. Dali para frente, os 1810 anos, o evangelho sai do poder da mão dos israelitas, que eles tinham essa missão de levar o evangelho a todas as nações, e agora se expande, não só para judeus, mas também para os gentios. E a profecia terminando com Estevão, ela começa novamente agora através de outra pessoa. Aquele que ainda não era cristão, Paulo. Pelo contrário, ele estava perseguindo os cristãos. Mas ele se torna uma referência no nosso mundo cristão de levar o evangelho para todas as criaturas. E a partir desse momento, a gente entra numa segunda fase da profecia, as 1810, e aí o evangelho é pregado para todos os gentios. E no final da profecia, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, que aconteceu pelos cálculos, a gente chega em 1844, que muitos cristãos
as diversas igrejas cristãs acreditavam que Jesus voltaria naquele dia para a Terra. Mas pelo contrário, ele estava partindo de um lugar santo, do santuário celestial, para o lugar santíssimo, onde aí começaria uma fase de juízo investigativo sobre as pessoas que estavam aqui na Terra. E aí uma nova fase de um processo de salvação. E aí os livros são abertos, um julgamento e tudo mais. Mas é uma nova fase que começa exatamente em 1844. E você descrevendo isso numa mesa com todos os números, é lindo, porque as coisas acontecem exatamente como deveria acontecer. E estava escrito muito tempo atrás. Eu acho fantástico isso. E realmente aconteceu, e agora Jesus está numa fase de juízo. E quando ele sair, quando foi lá no santuário terrestre, o que acontecia? Acabava a parte do dia da expiação, que é exatamente onde Jesus Cristo está hoje, no dia da expiação, e o sacerdote saía do lugar santíssimo, ia até a porta, abria os braços e começava a festa. Quando Jesus sair deste lugar santíssimo, como um sumo sacerdote, ele vai até a porta da tenda e vai abrir os braços e vai começar uma grande festa. Só que aí vai ser uma festa para os salvos, que eles viverão eternamente ao lado desse cordeiro, que um dia foi cordeiro e agora é o nosso rei. E um aspecto que é importante nós lembrarmos, o que o povo de Israel fazia quando o sacerdote estava nessa segunda fase, nesse um dia que ele entrava no Santíssimo, o sumo sacerdote entrava, o que o povo de Israel estava fazendo? Se nós lermos no livro de Levíticos, nós vamos ver que cada um deles estava na porta da sua tenda, ele estava se consagrando para que o oferecimento do sumo sacerdote pudesse cobri-lo também, que os seus pecados de fato fossem eliminados, né? Ele estava assim consagrado, ele estava em reflexão, imaginando, né? Será que eu realmente pedi perdão por todos os meus pecados? E hoje nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento em que Jesus está na parte do Santíssimo, no santuário. Qual tem sido o nosso posicionamento? Como é que nós estamos nos portando? Nós estamos vivendo assim meio, como diz uma certa música aí, né, ao Deus dará, né? A nossa vida está sendo trabalho, estudo, Netflix, redes sociais. Como é que está sendo a nossa vida? Nicinha, qual que é essa relação que a gente pode finalizar pensando no relacionamento, numa relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial? E o Anderson já falou bastante aqui da relação que tem entre os santuários. Né? Nós acreditamos que existe o santuário celestial. Em Salmos 11, verso 4, diz: o Senhor está no seu santo templo, não diz esteve. Então, se ele está, é porque existe. E alguns pontos, e aí eu vou tentar aqui falar rapidamente, quando foi mostrado a João o santuário, lembra quando em Apocalipse, quando João teve a visão, foi mostrado a ele o santuário. Então, quando ele afirma que o templo está no céu, ele está evidenciando que Deus é o seu fundador. Então, existe esse santuário celeste. E, como o Anderson já mencionou, na época de Moisés, Deus falou: e fareis um santuário para que eu habite no meio deles. Este santuário era uma réplica do que havia no céu, do que há no céu. Então, ele estava pedindo que eles fizessem, tanto que ele traz o modelo. Então, se não houvesse o santuário celestial, ele não teria como mostrar o modelo para que fosse feito um aqui na Terra. E eu achei muito interessante essa relação entre o santuário celestial e o santuário terrestre, porque nós temos a certeza de que o que foi feito aqui na Terra é baseado na informação que Deus deu a eles aqui, pelo que tem no céu. E Hebreus 9:1 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. No santuário celestial está o centro da nossa esperança. Nesse santuário, Jesus está. E é como já foi mencionado aqui, hoje Jesus está intercedendo pelo seu povo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador e ele está intercedendo por nós. E aí cabe a nós, enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus, aceitar esse sacrifício que já foi feito na cruz por nós. Quando Cristo morreu na cruz, ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Como você mencionou, as pessoas naquele tempo eles ficavam dentro das suas tendas, orando, conversando com Deus, para que o sacrifício oferecido fosse até eles também. Então, nós temos aqui o mediador, que é Cristo, que hoje ele está intercedendo por nós. E Hebreus 4, verso 16, e eu quero terminar com esse verso que eu achei
bem oportuno para esse momento. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O momento oportuno é hoje. Se você se achegar ao trono da graça, se você buscar a Deus e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, e você entender que Ele hoje está intercedendo por você, você tem a oportunidade de buscar a Deus e aceitar esse sacrifício para que você possa viver eternamente no céu. Eu só quero reforçar a última fala do Anderson, que ele fala que quando Jesus sair, quando o sumo sacerdote sair, vai ser como era aqui na terra, começava a festa, né? Falta muito pouco para ele sair. E aí é quando ele vai dizer a fala que nós encontramos no Apocalipse, né? Que aquele que é santo continue sendo santo, aquele que é justo continue sendo justo, porque todos os seus pecados estarão apagados. Esse é o nosso sonho para cada um de nós e também para você e para sua família. Que você lembre disso que a Nicinha falou. Hoje é o dia, hoje é o momento, né? A Bíblia fala que se nós ouvirmos a voz de Deus hoje, que nós não endureçamos o nosso coração. Então, a mensagem do Senhor para você hoje é essa. Pode encerrar para nós, Nicinha, com uma oração? Bom, Pai, a nossa gratidão a Ti, porque podemos passar esses momentos aqui aprendendo mais da Tua Palavra. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos para que outras pessoas possam entender também aquilo que nós já compreendemos. Nós Te agradecemos por essa oportunidade e Te pedimos que nos dê mais entendimento a cada dia, em nome de Jesus. Amém.